Olha, eu acho que assim, a gente está enfrentando hoje uma situação que é muito engraçada, né? Em 2018, o Felipão passou a usar o elenco do Palmeiras na sua totalidade, praticamente, né? Todo mundo jogava. Falavam que o Felipão tinha dois times. Não tinha dois times. Ele tinha duas espinhas dorsais e ele utilizava os jogadores mais importantes nas duas competições. Eu até fiz esse levantamento, até publiquei lá no meu blog. É, isso não é nem um palpite, isso é uma afirmação. É só você olhar as escalações. O Dudu jogava nos dois times, o William Bigode jogava nos dois times, o Bruno Henrique, em ótima fase, jogava nos dois times. Vários jogadores atuavam nos dois times. Mas ele tinha uma zaga, por exemplo, para Copas e a outra para Campeonato Brasileiro, né? E uma espinha dorsal, com um ou outro jogador que atuava mais aqui ou ali. E ele foi elogiadíssimo por isso, porque ele foi muito bem. Ele usou o elenco que tinha à sua disposição e um dos campeonatos que ele disputava, ele ganhou, que foi o Campeonato Brasileiro. Então, evidentemente, ele soube usar o seu elenco. Para que existe o elenco? Para ser utilizado. E aí, quando chega um técnico de fora, e é estranho essa coisa do Domenico Torrente, porque o Sampaoli faz isso, o Codê faz isso, para ficar só nos estrangeiros. Tá? Eu citei o Filipão, que é brasileiro, estou citando dois estrangeiros do momento. O Cudê colocou um time com mais da metade dos jogadores reservas contra o Palmeiras em São Paulo, na semana passada, e não existe toda essa reação. O que o cara está fazendo, ele tem sido muito didático nas entrevistas após o jogo do sábado. Ele até falou, gente, a cada 3 dias eu não tenho como utilizar os jogadores todos os jogos. Não dá tempo de recuperar o cara, fisicamente. 4 dias até, de repente, vai, mas 3 dias não dá. E os jogos acontecem em intervalo médio de 3 dias. Então, você vê, o Pedro Rocha se machucou, lesão muscular, não vai jogar contra o Fluminense. Nem fazendo rodízio, você tem a certeza de que o cara não vai se lesionar, né? Ainda mais se você não fizer o rodízio. É óbvio que vai estourar os jogadores. E aí vem umas comparações tão rasas com o ano passado. Que o Jesus, vou repetir o que eu já falei antes, o Jesus não disputou a fase de grupos da Libertadores, o Domenech vai fazer 4 jogos dos 6. O Jesus não pegou o Flamengo na primeira rodada, foram 28 rodadas do Brasileiro com ele. O Domenech vai fazer, se for até o final, 38. O Jesus não disputou mais do que 2 jogos de Copa do Brasil, porque foi logo eliminado pelo Atlético Paranaense. O Domenech espera-se dispute 2 e mais 2 e mais 2 e avance. Essa é a cobrança em cima dele. Então é óbvio que é diferente. É claro, e não teve pandemia ano passado, não havia esse calendário todo apertado. Então a comparação ela é muito rasa. E no ano passado, o técnico português não tinha à sua disposição a quantidade de opções que o Flamengo tem hoje. E o cara está usando. E o time está vencendo. E os caras estão reclamando. Acho que o jogo de sábado não foi um bom jogo do Flamengo. O primeiro tempo do Fortaleza foi bem legal. O segundo tempo, não. Acho que o Fortaleza meio que pregou também, não conseguiu manter aquele mesmo desempenho do primeiro tempo. A jogadinha ali com o Oswaldo sumiu na segunda etapa, exceto uma falta do Isla, que puxou a camisa dele no campo de defesa ainda para deter um contra-ataque. Até podia ter levado um cartão ali, não levou. E o Fortaleza, no segundo tempo, mais se defendeu. E perdeu o gol com um homem a menos quando tentou ganhar. Eu acho isso elogiável. Se eu critico técnicos que jogam só na retranca, o Rogério viu o Flamengo com 10 homens e falou, vou tentar ganhar. A minha chance aqui, tem alguns minutos. Ele mudou, pôs 2 jogadores que vieram do banco e acabou que, naquele momento, estava mais desorganizada a defesa do Fortaleza, que tinha feito um ataque instantes antes, e aí aconteceu a situação do gol. Né? E o gol tem vários detalhes interessantes. Primeiro, o Lincoln entrou por quê? Por que botou o Lincoln? Botou o Lincoln, era o único centroavante que ele tinha no banco. Ele queria ter presença na área adversária. Ele tentou o segundo tempo com 2 atacantes mais móveis, Michael e o Gabigol. Não estava funcionando, porque a defesa do Fortaleza estava muito bem plantada ali, fechada, e o Flamengo não estava entrando. Então ele colocou o Lincoln para ter alguém dentro da área. O Lincoln não jogou nada, mais uma vez, nada. Aliás, é um jogador muito questionável. Jovem, pode ser que um dia vire um grande atacante, mas até hoje não fez nada de relevante. Fez um gol no Grêmio e um gol no Botafogo, os 2 gols mais importantes, só. Então ele entra e não acrescenta muita coisa. Mas no gol ele foi importantíssimo, porque pela vocação natural dele de centroavante, ele correu para a pequena área. 2 zagueiros acompanharam o Lincoln. Aí o Gabigol, malandramente, reduziu a passada. Aí o Mateuzinho deu o passe para ele e fez o gol 2-1. O Flamengo venceu o jogo. Então até a entrada do centroavante, meio que por linhas tortas, acabou funcionando. Então o técnico está vencendo os jogos, conhecendo melhor os jogadores. O Flamengo já jogou contra o Santos, mais esperando o adversário que o atacou. Nesses outros jogos jogou com a posse de bola. É um processo que está em andamento. No que vai resultar, a qualidade do futebol dessa equipe quando atingir um outro estágio, qual vai ser, a gente vai saber lá na frente. Mas assim, há uma histeria muito grande. A atitude do Gabigol, não sei por que ele fez aquilo, né? Tem várias especulações. Oficialmente,
assim, não digo oficialmente, mas eu não sei realmente o que aconteceu, né? Uns acham que ele saiu reclamando porque ficou na reserva. Eu acho que não é isso. Outros acham que ele estava zangado porque não queria ficar fazendo aquele treinamento que os jogadores que vêm do banco fazem. Pelo que eu entendo, quem vem do banco no intervalo não participa dessa atividade. Quem entra durante o segundo tempo tem que fazer ali uma físicazinha ali no campo ali após o jogo. Ele não estaria disposto a fazer. De uma forma ou de outra, se foi porque não queria fazer atividade pós-jogo ou porque ficou no banco, se ele saiu fazendo beicinho por qualquer uma dessas duas razões, foi uma atitude extremamente infantil e tola, né? Descabida, boba. O cara acabou de fazer o gol da vitória. E o cara que fica no banco, ele não é reserva, gente. Ele está no banco. Reserva é o que fica sempre no banco. 4, 5, 6, 7, 10 jogos no banco. Esse é reserva. O cara que joga 2, 3 partidas e fica uma na reserva, ele não é reserva. Ele está na reserva. O De Bruyne senta no banco do Manchester City, ele não é reserva. O Thomas Müller sentou no banco em alguns jogos da Bundesliga nessa temporada, ele não é reserva. O Dybala ficou vários jogos fora do time titular da Juventus campeã da Itália, foi eleito o melhor jogador da Série A, ele não é reserva. Momentaneamente, fica na reserva. Agora, existe, acho que na mídia e na torcida, uma dificuldade crônica, ou uma má vontade, ou uma incapacidade de entender, gente, que não existe mais essa coisa. Há muito tempo, o 11 titular, o cara pode dizer, mas Jesus só confiava naqueles 11. Ele não confiava nos outros jogadores. Confiava, que eu digo, no sentido de colocar alguém e barrar o outro. E hoje existem mais opções. E o Jesus é um técnico, o Domenic Torrent é outro, acabou. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Então é muito chato isso. Acho até que isso evidencia o nosso atraso no futebol, não só dos treinadores brasileiros, em grande parte, mas do futebol. Sabe? A gente discute coisas totalmente estapafúrdias. Discutir porque um jogador importante fica um jogo no banco é absolutamente ridículo. Porque você só constata uma barração quando o atleta fica seguidas partidas fora do time. E aí ele falou depois do jogo técnico ainda, olha, eu coloquei no banco para opção, porque o Pedro jogou bem, o Flamengo fez 5 gols no Bahia, o Pedro participou bem, fez 2, inclusive, né? Gols importantes para abrir o placar, para começar a construir a vitória, e ele manteve o Pedro. E o Gabigol vinha de uma contusão. Então ele guardou o cara, usou na hora certa, não jogou bem o Gabigol, mas decidiu, pronto, tudo certo, perfeito. Perfeito não, mas deu tudo certo. Então as discussões são muito sem nexo. Aí eu vejo coisas como o rodízio bom de churrascaria. Um pouco mais de criatividade, né? Qual